E aí, pessoal, estamos aqui com o tetracampeão mineiro, paraisense, Gerson Batista. Tudo bem, Gerson? Opa, beleza, que bom estar aqui. Gerson, para quem talvez nunca participou, nunca teve dentro do meio do xadrez e possa, por alguma razão, clicou sem querer nesse vídeo e não conhecer, o Gerson, além de forte enxadista, que eu já tive a oportunidade de jogar algumas vezes, em algum momento ele sumiu do meio dos torneios. E sei, acho que sempre foi professor, a gente vai entrar muito nesse assunto, mas ele, além de ser professor, ele tinha um site que era claramente o mais acessado do Brasil. Depois tem cursos de xadrez. Então, assim, é uma pessoa que, apesar de quem talvez vá hoje para os torneios, não veja ele lá, mas ele é um cara muito importante no meio nacional. Mas, antes da gente chegar nesse ponto, vamos começar pelo começo. Como é que foi o seu início com o jogo de xadrez aí numa cidade do interior de Minas, já próximo de São Paulo? Então, nós estamos aqui bem na divisa, né? Rumo a Uhum. Ribeirão Preto aqui, são 15 quilômetros. Então, na verdade, o jeito que a gente fala é exatamente paulista. Pra você ter ideia, estamos 400 quilômetros da capital mineira, e aí eu chego lá, o pessoal fala assim, Jarcinho, como é que você foi de viagem? Então, o jeito que a gente fala aqui é diferente, então nós somos mais, digamos, paulistas que mineiros. Então, eu comecei xadrez numa cidade aqui do lado, uma cidade pequenininha, 18 mil habitantes, nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil, e chegou na minha casa lá um xadrez básico, dia 8 de agosto de 89. Foi um presente que eu me dei de aniversário, eu sou dia 6 de agosto, e aí chega esse livro lá, e no primeiro dia eu já devorei o livro, 50 páginas, achei uma maravilha, eu gostava muito de estudar, ficava na Casa da Cultura, lá da cidade, estudando literatura, história, psicologia, filosofia, neurociência. E aí o xadrez casou muito bem com esse meu perfil pesquisador, estudioso. Mas você tinha quantos anos então com esse seu primeiro 16 contato? já era bem velhinho, já tinha 16 Exatamente. anos. 16 anos já tem. Na Índia já tem moleque virando gêmeo e se aposentando. E como. Hoje 12 anos, a galera aí, né, já se Não, torna. pois é. Então, assim, mas mesmo assim, pela média das entrevistas que eu tenho feito aqui, já foi uma idade um pouco mais avançada. E assim, para quem que começou com 16 anos, depois conseguiu ganhar 4 vezes o Campeonato Mineiro, sem dúvida alguma teve algum tipo de evolução rápida. Então, como é que foi exatamente esse seu. Ok, viu o livro, teve uma certa paixão à primeira vista, mas daí até se tornar um jogador forte, qual foi o caminho? O caminho foi de muito estudo, inclusive para correr atrás desse tempo, né? Que Uhum. geralmente, hoje, eu tenho alunos aqui que começa com 3 aninhos. Eu falo, mas 3 aninhos, o que você vai com aluno de 3 anos? Você brinca com ele, mas já está brincando de xadrez. Já Uhum. tem, já tem aquela afinidade pequenininha. Então, aos 16 anos, eu comecei, mas comecei, nessa época não tinha quase que professor algum, não tinha recurso quase que nenhum, mas eu tive sempre bons amigos. No Banco do Brasil, por exemplo, Walter Cides Freitas, o Tusa, me orientou muito, me emprestou vários livros. O Jairo Sérgio, também do Banco do Brasil. O banco, lá para você ter ideia, tínhamos 58 funcionários, um período, e mais ou menos metade jogava xadrez. Impressionante como era Caramba. uma agência que eram estudiosos, gostavam de xadrez. Então, eu tive bons amigos que, de início, indicaram bons livros, que isso foi a grande dificuldade. A grande dificuldade é que hoje você quer estudar xadrez, você contrata um profissional que já, às vezes, fez aquilo milhares de vezes. Lá atrás, não, a gente ia tateando ali. Um amigo, inclusive, conta que ele gostava de estudar xadrez, o irmão também, e só tinha um xadrez básico na casa deles. Brilhante ideia, dividiram o xadrez básico, cortaram o xadrez básico. Então, 300 páginas para um, 300 para outro, e com isso eles tinham conteúdo ali para estudar os dois ao mesmo tempo. Então, lá atrás, a grande dificuldade era a falta. Hoje é o excesso. Então, as pessoas que me procuram para poder estudar xadrez não é porque falta material. Era a dificuldade nossa lá no final da década de 80. Hoje é o excesso, nós precisamos de um filtro. Sem dúvida. Agora, então, desses seus livros que você conseguiu, talvez emprestado, aqui e ali, para começar a ler, você lembra, quais que você acha que te ajudaram mais nessa evolução inicial? Os meus primeiros são muito simples assim, né? São Uhum. geralmente livros que as pessoas
costumam começar. Comecei pelo xadrez básico, inclusive lá na capinha, a única vontade que eu tive como jogador de xadrez, assim, nossa, esse é o sonho. Lá na capa estava escrito Orfeu Gilberto Agostini, mestre nacional de xadrez. E aquilo despertou. Como é que se faz para ser um mestre nacional? Então, o primeiro desejo meu estava na capa ali do livro Xadrez Básico. Depois peguei um pequenininho muito interessante, que é do RET, Curso Científico de Xadrez. E tinha um capítulo só de ataque ao roque pequeno. Mas era uma maravilha. Faltava o peão de H, de G, de F, eles estavam avançados. Faltava o cavalinho, faltava a torre. E aí você tinha como se fosse método para atacar aquele roque. Espetacular o livro. E um livro que eu gostei muito foi o terceiro, Os Grandes Mestres do Tabuleiro, também do RET. Uma espécie de predecessores do Kasparov, só que pequenininho, mostrando os mestres de ontem e os mestres da época dele, os mestres de hoje do período dele. Aí depois veio o livro, que é do Grau. Eu acho que a minha base, ela foi muito bem feita exatamente por causa do Grau. Tratado Geral de Xadrez, 1, 2, 3, 4. Realmente eu apaixonei muito pelo estudo do xadrez com esse livro. Então, deu caminhos ali, e aí da tática, da estratégia, importância da estrutura de peões. E o outro que eu citaria foi o quinto livro, Meu Sistema, do Minzovitch. Então, basicamente, a minha base foram esses livros. Ah, uma boa base, sem dúvida. Por curiosidade, os livros do RET você leu em português? Ou em... Então, isso que foi um negócio legal que eu conto para os alunos, espanhol. Eu fiz cultura inglesa 2003, fiz FISC, isso para o inglês, fiz FISC também em 2003, a partir de 2003, para o espanhol. E essa época aí, né, final da década de 80, início da década de 90, eu já estava lendo os livros de espanhol e depois alguns de inglês. Então, se você quiser ter acesso, inclusive, a outras línguas, a se desenvolver até em línguas, xadrez é até uma boa, né? Porque é que as palavras elas vão se repetindo. São palavras técnicas, você tem um diagrama, você tem ali notação, acaba sendo o mesmo do mesmo nos livros todos, mas espanhol. Ah, tá, interessante. Porque esse do RET, a única vez que eu vi na vida, eu vi ele em inglês. Eu não cheguei nem a ver em espanhol. Espanhol. Imagino que não tem em português, né? Pelo menos eu nunca vi, né? Não tem. Ó, teve uma base, sem dúvida alguma, bastante boa. E aí, só para entender, o que era o ambiente? Assim, tinha o seu trabalho, o banco, bastante gente jogava, mas tinha um clube na cidade, tinha... Você já começou, você já viajava para jogar torneios nessa época? Então, nesse período ali de início, eu gostava muito de ir para a ABB, né, que é ligado ao Banco do Brasil. Então, ali jogava bola, jogava sinuca, peteca, um monte de coisa, e xadrez. Então, jogávamos muito ali, mas nada formal. Na escola também era estudante, jogava com os amigos. Havia uma praça de esportes que a gente se reunia lá também. Agora, nessa cidade muito curiosa, que a cidade é pequenininha, e havia lá uma Casa da Cultura, que é uma coisa... Olha, muita cidade grande não tem a Casa da Cultura de Cássia. E lá, do lado da biblioteca, nós conseguíamos fazer uma espécie de clube de xadrez aos fins de semana. Então, a gente ensinava a comunidade a jogar xadrez, né, eu e amigos, e também treinávamos, uma espécie de clube-escola. Então, o início foi interessante porque eu tive que me desenvolver como jogador e também como treinador, como professor, para ensinar outras pessoas. Então, tive que desenvolver um pouquinho de didática para passar esse conhecimento para frente. Então, basicamente, aos fins de semana, na Casa da Cultura de Cássia. E já começou a desenvolver a região, sem dúvida alguma. Agora, só ainda um pouquinho sobre a sua carreira como jogador. Desse, assim, você já tinha uma boa base, claramente já tinha uma boa base, mas o que aconteceu, você acha que aconteceu desse ponto até você começar a colecionar campeonatos mineiros? Olha, nesse início, eu tive que fazer como se fosse... Hoje é muito comum o método, eu tive que fazer como se fosse uma estruturação de estudo. Então, eu dividi, e acho que foi inclusive soprado, porque eu estava lá, soprado pela espiritualidade, lá eu estava
estudando filosofia, o discurso do método Descartes, e de repente está assim a ideia. Olha, tudo que você for estudar, você pega e divide, você fraciona, porque em partes é mais fácil você estudar. E depois você junta tudo. Por isso que até hoje, desde o final da década de 80 até hoje, tudo que eu faço de treinamento, ele é fragmentado uma parte e depois integral, e são 6 pilares. Então, foi exatamente desse jeito que eu ensino os alunos, que eu também fui estudando, onde eu fiz uma base de abertura e tática, que eu via que era o que mais as pessoas... Se você observar, o jogador que está começando, o que ele mais perde? Ele entorta ali a abertura, ele não consegue chegar com as peças em posição de luta, e ele entrega muita peça e deixa de ganhar peça. Então, basicamente, o que é mais raso ali, né, o que é de início que você precisa ajustar é isso. Depois você tem a estratégia, depois você tem o final, como se fosse ali estudos de lapidação, e fecha o meio jogo e análise e cálculo. Mas de início me veio a ideia de 7 pilares, análise e cálculo separado. À medida que eu fui construindo esse material, eu vi que precisava ficar junto, por isso 6 pilares. Então, isso que eu fiz na época como jogador, e gastei ali uns 4 anos, né, porque eu comecei em 89, eu fui vice-campeão estadual em 93. Uhum. 94 eu já ganhei o primeiro, 97 o segundo, 98 o terceiro, e depois 2004, que foi o último. Já, então, e fora vice, eu fui 5 vezes vice. Então, basicamente foi isso. Foi uma trajetória imaginando o que eu precisava fazer de parte fragmentada, estudos isolados, e fui pegando isso em livros e fui montando ali a minha trajetória, que é também que eu trabalho com os alunos. Então, de certa maneira, às vezes criar um método, é assim, você fez para você, gostou e passou, não foi algo meio artificial feito Perfeito. depois. Já meio que assim, para mim funcionou muito bem, né? Agora, antes da gente ir para essa parte do professor Gerson, vamos meio que talvez para fechar esse assunto aqui do jogador. Eu sei que você eventualmente chegou a jogar torneios mais recentemente, mas está realmente mais escasso. A gente estava conversando na entrevista que acho que a última vez que a gente se viu já faz alguns anos tranquilamente, né? Alguns jogos abertos, alguma coisa assim. Mas sobre a questão de você como jogador, se você tiver que escolher um lance, uma partida para falar qual foi o lance da sua vida, qual que você diria que foi? Olha, mineiro, eu vou dizer o jogador, eu vou dizer o lance, mas já avisando que eu já apanhei muito dele. Foi meu principal adversário aqui nos campeonatos estaduais, campeonatos abertos que a gente disputava, que foi o amigo Molina. Então, mestre nacional, né, nós estamos torcendo muito para o título de grande mestre dele. Foi no Campeonato Mineiro de 2004, o meu quarto título. Última rodada, ele com 5, eu com 5 também. E eu acho que ali tem um H5 que eu jogo que não tem mais volta. Depois tem que sacrificar um peão, depois tem que sacrificar um bispo, sacrifica um cavalo, e é um torneio importante para a gente aqui em Minas, havia 117 jogadores, só Itabirito, pelo menos que eu me lembre, teve um número maior, um a mais, 118, e então foi uma partida, acho que interessante do ponto de vista do ataque. Eu lembro até que o grande amigo, o Wellington Rocha, quando ele viu essa partida, ele falou: olha, uma das melhores partidas que eu vi aqui em Minas nos últimos tempos. E, de fato, aquela partida que tudo dá certo. Então, Uhum. 2004 seria H5, o lance que começa todo o processo ali de sacrifício, num momento importante, porque é a última rodada. Se eu ganho o meu quarto título, se ele ganha o primeiro título dele, não era esse Molina, né, fortíssimo que a gente tem hoje, mas já era um jogador destacado, já brigando por títulos aqui. Inclusive, o Molina é o único do estado que tem 5 títulos. À época, né, depois fui jogando mais alguns torneios para poder tentar bater esse recorde, mas ele que bateu primeiro e eu fiquei com os meus 4. Bom, primeiro que assim, receber um elogio de uma partida de ataque do Wellington, acho que já é algo para deixar a gente feliz, né?
Então, mas a gente vai analisar depois o lance H5, que é só o início, parece que é um lancezinho simplesinho, mas que depois tem uns sacrifícios bem ferozes, partida bem bonita, sem dúvida alguma. Agora, vamos falar sobre essa sua parte, que acho que é a parte integral da sua vida, né, como professor, que tem outras facetas, mas no fundo, é o professor Gerson. Então, como é que foi, assim, para você era óbvio que o que você estava fazendo já era para você dar aula, você sempre sentiu a vontade nesse meio? Como é que foi esse processo? Isso, vontade e grande dificuldade na época, porque é como se você imaginasse, por exemplo, uma selva sem avenida ali, sem rua, sem nada. Você tinha que pegar um facãozinho e arrumar uma trilhazinha ali, porque praticamente não existia aulas de xadrez no Brasil de forma assim, como a gente encara hoje, né? Muito xadrez escolar, muito xadrez de treinamento. Você tinha o Júlio Pertosa, em Belo Horizonte, o Peliquian, né? Mais ligados a clubes, alguma coisa Rio de Janeiro. Então, havia, sim, algumas pessoas que se dedicavam ao ensino, mas jogadores e, às vezes, professor de educação física que ia ali na escola e transmitia conhecimento de xadrez. Mas aquele professor que entrava na escola e dava uma aula exclusiva de xadrez, eu fiquei 20 anos nesse ambiente, só de curso de xadrez, seja curricular ou extracurricular, em escolas, em clubes, fora esse período que eu estou aqui só no online. Então, não era algo comum. Então, nos 3 primeiros anos eu fiz trabalho voluntário, 89, 90 e 91, que me ajudou muito a entender como é que davam as aulas, como que os alunos reagiam. Em 92, então, eu começo uma carreira específica de professor de xadrez, aí já com carteira assinada, aí já em clube, depois escolas. Então, no início, praticamente a gente só tinha livros para formação de jogador. Esse material didático hoje fenomenal que a gente tem lá atrás. Eu lembro que o Limp me emprestou os famosos carimbos dele. A gente fazia os diagramas, era no carimbo. Em computador tinha essa época. Aí você vai pegando livros ali, você vai reunindo material. Então foi um negócio assim, professor bem raiz, né? Aquele professor que passou por absolutamente tudo, desde excelentes oportunidades, né, de trabalhar em clubes, em escolas. Isso, o mercado foi se abrindo, foi se agigantando como hoje, né? Hoje, se alguém me pergunta, olha, você acha que ser professor de xadrez dá certo? Eu acho que dá muito certo. Lá atrás era um risco enorme, porque pouquíssimas pessoas davam aula de xadrez nesse modelo, nesse formato full time que eu trabalhei. Uhum. Agora, nessa, assim, quem sabe de São Sebastião do Paraíso, já vou falar, tudo bem, tem o Evandro, que se tornou grande mestre, que é de lá, que obviamente é um expoente super alto, mas tem muitos outros jogadores que surgiram de São Sebastião do Paraíso. Eu lembro um que era meu adversário de categoria, que era o Thales, Perfeito. e outros jogadores. Então, assim, da onde. Como é que funcionava? Eram as escolas? Tinha alguma coisa com a prefeitura? Era só algumas escolas específicas? Como é que surgiu um polo do xadrez nacional aí em São Sebastião? Eu acho que aqui deu muito certo porque a gente é uma família. Nunca o xadrez aqui teve cisão, teve atrito. É como se fosse uma cordinha que todo mundo está puxando para o mesmo lado. Então, isso já ajuda bastante. E formou-se meio que uma escola de xadrez reveladora de talentos. Então, hoje, por exemplo, olhando hoje, né? Fazendo o contrário, né? De hoje, olhando para trás. Você tem um clube onde o clube fica dentro de uma arena olímpica. O clube tem cerca de 300 metros quadrados, é um mestre nacional lá, o Júlio Santos, recebendo a comunidade para dar as aulas. Tem aula online, tem aula presencial, tem torneios. Então, esse clube ele nasce lá em 1994 e aos pouquinhos, né, ele vai se consolidando. De início, o xadrez aqui formal começou em um clube, Ouro Verde Tênis Clube. Não sei se você Acho que chegou eu a joguei jogar um, nesse começo dos clube. anos 2000. Jogou, né? Hum. Então, esse clube eu fiquei lá 17 anos e ajudou muito, né, o xadrez aqui da região, porque a gente fazia torneios frequentemente, frequentemente
Havia torneio, havia treinamento, terça, quarta, quinta e sexta, 3 horas. Então a gente fazia o xadrez de iniciação, fazia o xadrez de alto rendimento, e dali surgiram vários campeões. E a partir dali nós fomos formando jogadores para poder dar aula. Então, 94, 95 e 96 começa o xadrez nas escolas aqui, mas um xadrez, digamos assim, de forma mais pontual. Então, uma ou outra escola, houve um início em 1994, inclusive Erlon Braghini, o Wellington Rocha. O Wellington teve 3 passagens aqui pela cidade: 94, 6 meses; 97, 3 meses; 99, 1 mês. Então, ele ajudou muito o desenvolvimento do xadrez aqui na cidade. E esse início, então, nós conseguimos levar o xadrez para as escolas. Em 97, colocamos o xadrez em todas as escolas, com 7 instrutores. Então, eram monitores que iam até lá e davam essas aulas. Então, de lá para cá, sempre teve xadrez escolar abastecendo o clube. E hoje, basicamente, são as escolas particulares que têm o xadrez, e tudo que é da rede pública a gente encaminha para o clube. Então, é uma parceria da prefeitura com o Clube Xadrez São Sebastião do Paraíso, onde a gente encaminha aquele interessado para. Então, está sempre surgindo novos talentos. Então, um desses grandes talentos, que a gente tem muito orgulho, que ajuda demais o xadrez da cidade, é um espelho para a gente, ajuda, inclusive, foi o presidente do clube, na antepenúltima gestão, coordenou em 2017 aqui um projeto extraordinário: mais de 7 mil crianças, era acho que 12 professores, mais ele de coordenador, que é exatamente o GM Evandro Barbosa, fora os treinamentos, né? Evandro, eu dava aula nesse clube, o Verde Tênis Clube, e o Thales Braghini Leão, né, você até citou, hoje juiz federal, falou: olha, tem um menino aqui bom de xadrez, você podia colocar ele, tô treinando ele, né? Você podia colocar ele ali com os seus alunos, para ele poder se desenvolver mais. Então, ele ficou lá uns anos, depois ele ficou mais forte que eu chamei ele para me treinar, ele passou um período me treinando, e depois ele começou a fazer vídeos aqui para a gente, dar cursos no Clube Xadrez Online, até, né, ter a empresa própria, que a gente está muito feliz de estar muito bem. Então, foram várias pessoas que contribuíram para que o xadrez tivesse esse sucesso, essa desenvoltura toda. Então, sempre como se fosse uma família, uma grande família trabalhando em prol do xadrez. Isso é muito bacana, até porque quem é do meio sabe que tem muito projeto, muito lugar que tem ideias muito boas que simplesmente se racharam por desavenças assim entre 2 ou 3 pessoas, e tudo foi jogado fora. E assim, saber que alguém está lá numa escola qualquer, pode, quando quiser ir lá no clube ter aula, é algo sensacional. Ainda mais se você pensar que é uma cidade pequena, né? Assim, todo Pequena, mundo. tem 70 mil habitantes, é tudo, o Felipe, é tudo gratuito. Não, Ninguém pois paga é. nada, Não, pois é. absolutamente nada. Isso é Então, sensacional. não paga material, não paga as aulas, e, claro, a prefeitura dá lá a sede para a gente, a prefeitura, ela paga água, paga luz, tem internet, tem uma faxineira que vai lá uma vez por semana, mas tem todo um custo, né, que a própria diretoria se junta, e nós pagamos ali, né, todas as despesas, para que o aluno não tenha que pagar absolutamente nada. É. Inclusive, temos até é, a figura, né, como se fosse um apoio individual ali a alguns alunos, né? Tem alguns alunos que recebem até como doação, né? Isso passa pelo clube, chega até ele, como se fosse um Bolsa Atleta Mirim, algo assim, né? Uma quantia pequena, mas também recebe até ajuda do clube, ao invés de o aluno pagar o clube, o clube que custeia, né, um pouco ali do treinamento dele, da despesa dele. Não, isso é sensacional. Vocês podem até usar a propaganda que é a cidade com o maior número de gêmeos per capita do Brasil. Eu acho que não é. Não sei se é uma estatística muito justa, mas acho que é bem por aí, né? Catanduva é um pouco maior. Agora, e essa transição do, assim, um trabalho sensacional na cidade, mas
quem jogava xadrez nos anos 2000 não tinha como você conseguir informação se não passasse pelo seu site. Assim, era uma coisa, era quase o Google, assim, era um monopólio da informação, tinha que passar por lá. Então, da onde veio essa vontade de pouco a pouco trocar para o online? Eu acho que você foi um dos primeiros a perceber bem essa mudança, né? E se adaptou muito bem. Em 2000, você foi muito feliz, inclusive, nessa percepção aí de que era difícil realmente encontrar informação. O que que eu saquei? De um lado, você tinha alguns sites que tinha ali um conteúdo formativo. Quer dizer, ele colocava publicações onde a ideia era melhorar tecnicamente os jogadores. Mas isso era muito raro, sei lá, passava um mês, às vezes, para publicar um artigo, algo assim. E havia sites que lidavam com xadrez informativo. Esse xadrez, então, de o cara jogou o torneio, aí colocava ali a fotinha que ele ganhou, o resultado, mas também não era abastecido muito rapidamente. Então, o Clube Xadrez Online, ele nasce dia 1º de junho de 2000 com a seguinte proposta: de um lado, o formativo, do outro lado, o informativo. Isso casando, e a ideia era acelerar a divulgação, né? A gente contou Newton Arruda, né? Um dia conheci o Newton e ele falou: eu gostaria de escrever, eu já escrevo artigos e tal, né? Cobrindo torneios. Ele ficou 10 anos ali, um trabalho totalmente gratuito, e ele ficou 10 anos, então, abastecendo ali o xadrez nacional, através do Clube Xadrez Online, com informações de torneios. E outros amigos, árbitros, ou mesmo jogadores, organizadores. Então, durante 16 anos, nós publicamos mais de 16 mil artigos. Então, deu uma média de 1.000 por ano. Então, era um negócio... E o mesmo artigo, às vezes, você mexia dele um monte de vezes. Uhum. Vai ter um aberto do Brasil, o organizador mandava uma foto: olha, esse jogador, ele confirmou. Aí você mudava lá. Agora tem a lista já dos inscritos. Então, foi feita uma parceria extraordinária, tudo gratuito, né? Ninguém nunca pagou absolutamente nada para se publicar no Clube Xadrez Online. Foi uma das propostas iniciais. Por isso que a gente conseguiu muitos colaboradores, né? Várias personalidades, inclusive, do xadrez nacional, participaram do Clube Xadrez como apoiadores, no intuito de espalhar o xadrez, de divulgar o xadrez. Eu fiquei lembrando nessa época quando tinha, acho que tinha um espaçozinho no canto direito superior dos aniversariantes do dia, né? E tinha. Aniversário do dia e o que aconteceu ao dia também, né, na história do xadrez, Uhum, efeméride. Isso. uhum. Mas era uma disputa, porque um monte de gente faz aniversário naquele dia, né? Quem que vai ser o agraciado com aquela foto? Era uma. Tinha um dia, eu acho que no mesmo dia, era o Ramon e o Olinto. Acho que eles fazem aniversário no No mesmo mesmo dia. dia. São dois amigos e grandes amigos e Uhum. grandes divulgadores do xadrez, fizeram Tinha que grandes fazer ano eventos. sim, ano não um, para não dar problema. A metade do dia, metade do dia um, metade Depois outro. troca a foto. Oh, pois é, esse é um bom jeito. Mas esse formato, ele foi mudando, Felipe, um monte de vezes. Aí que eu acho que foi esse sentir ali, como eu senti que precisava de algo assim, eu senti também que precisava mudar. Por exemplo, havia muito pedido de clubes, às vezes clubes físicos: olha, a gente gostaria de divulgar os nossos resultados, mas eu quero como se fosse um cantinho aí no Clube Xadrez Online para poder divulgar as nossas ações aqui. Então, nessa época não tinha blogspot, por exemplo, não existia. Então, foram mais de 100 páginas, aí o Clube Xadrez Online vira um portal, onde a gente, já com todo esse conhecimento tecnológico, né, que facilitava, porque ele simplesmente colocava as informações lá, fácil, sem ter que criar um site, que é um negócio complicado. Hoje está fácil, né? Você vai criar um site, você arrasta ali e ajeita, mas lá atrás era tudo em HTML, era tudo linguagem de máquina, um negócio Uhum. muito mais difícil. E aí passou por esse período de portal. Então, houve época era uma média de mais ou menos 6.000 visitas ao dia, com picos na segunda-feira e na sexta. Segunda-feira para ver os resultados, na sexta para ver o que tinha no fim de semana, de até 10.000. Então, tinha um público mais ou menos de 6.000. Isso até chegar
o smartphone até chegar a uma internet melhor e o Chess Results. Porque com o Chess Results o trabalho que a gente fazia ficou desnecessário. Com a internet um pouco melhor, o próprio organizador já fazia a sua cobertura lá pelo Facebook ou outra coisa que ele quisesse direto. Então, o trabalho que a gente fez ficou desnecessário. Então, eu lembro que no último ano que a gente decidiu encerrar, a média de público 300 mais ou menos ao dia. Caiu. Então, a gente já foi trabalhando de 2013 a 2016, durante 3 anos nós fomos trabalhando para mudar o perfil. Então, foi importante sentir o que o público precisava. Então, aí já começa o canal, né, a rede social já começa a ficar mais forte e formas de treinamento. Em vídeo, por exemplo, especialmente o GM Evandro Barbosa fazendo os vídeos, dando os cursos e outros parceiros que foram chegando. Isso é muito interessante, porque não adianta brigar contra o tempo, né? Se você ficar fazendo. Então, assim, vocês perceberam a mudança inicial lá atrás, aí depois agora. Então, primeiro, algo assim, da situação atual, desses últimos anos. Como é que, assim, você é um site com cursos, assim, você parou completamente com aulas presenciais, é só trabalhando no seu site? Como é que você está no momento? Isso, tem 12 anos que eu só trabalho online, fazendo visitas só para projetos. Por exemplo, antes da pandemia, eu estive 4 vezes em Espírito Santo, estive em Serra, do lado ali de Vitória, para poder executar projetos para multiplicadores. Uhum. Então, como instrutor, chego lá, ensino outros professores, né, a repassar aquele conhecimento. Então, eu só saio aqui do Clube Xadrez online mais para projetos. E a ideia, então, surgiu como eu fiz pedagogia e fiz depois tecnologia de educação à distância. Eu sou doido para estudar, eu gosto muito de conhecimento acadêmico, porque ele já está todo sequenciado, catalogado. Então, muita coisa ali, talvez já tenha até estudado muito mais daquilo que, em termos de pesquisa, que eu estou estudando, que às vezes a proposta daquela especialização, daquela pós-graduação lá, ela está oferecendo, mas tem um conhecimento sistematizado. Então, eu estava fazendo pedagogia e aí havia lá uma sala de aula virtual. Falei, nossa senhora, isso aqui seria uma beleza para os nossos alunos. Você dá aula aqui para ele e aí, entre uma aula e outra, você deixa ali a aula gravada. Você grava a aula e coloca, ele revisa aquele conteúdo, você deixa material de apoio, né, Word, o PDF, o que seja lá, em PGN, e ele tem, entre uma aula e outra, esse conteúdo. Além de como se fosse uma grande, hoje a gente tem uma grande biblioteca, são mais de 2.000 horas de treinamento, fora o canal. O canal tem mais de 1.300 vídeos. Isso é gratuito, é um outro projeto. Uhum. Então, aqui, né, que chama Maestros, a plataforma que a gente está, e essa plataforma, então, entre uma aula e outra, quem é aluno do Clube de Xadrez Online tem como se fosse um rico conteúdo e ele vai puxando lá aquilo que interessa para ele. Então, de início, eu percebi isso fazendo a graduação em Pedagogia, Clericiano, Batatais. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em Tecnologia e Educação à Distância, Barão de Mauá, Ribeirão Preto. E aí a mesma coisa, eu falei, esse negócio está me perseguindo, impressionante como isso aqui seria um espetáculo para a gente. E aí, uma hora surgiu a chance de fazer o Maestros, e é o que a gente tem hoje como plataforma de treinamento. A pessoa faz um curso de instrutor, de treinador, de jogador, inclusive ele faz toda a sequência, faz a avaliação, já imprime seu certificado nesses que têm certificação. Fora outros que é só para melhorar tecnicamente, não tá preso ali a avaliação, e com isso ele tem vários e-books, só eu escrevi 23 e-books, são 32 e-books hoje nesse treinamento, só de minha autoria são 32. E mais 2 livros impressos também, que geralmente os alunos acabam comprando, não aqui, a gente não vende material, mas compram em editoras mesmo. Bom, agora, isso eu achei bem interessante que o estudo do xadrez, né, te ajudou, claro, a se tornar um jogador mais forte, mas estudando filosofia lá atrás, você pegou um método, estudando
uma graduação, você começou a pensar uma ideia, e a pós já te deu a ideia por um todo, né? Como não tá solto no mundo o xadrez, né? Você conseguiu Perfeito. juntar bem as ideias, porque existe uma percepção, às vezes, ainda do enxadrista um pouco sozinho no mundo, assim, solitário, estudando, né? E se você tem uma visão completa das coisas que estão acontecendo, você tem várias oportunidades surgindo, né? Sem dúvida alguma. E o que eu vejo muito é o autodidata, né? Então, se você imaginar, por exemplo, uma área formal de estudo. Então, por exemplo, a minha filhinha está aqui, tem 11 anos e está aqui na escolinha dela. Se eu decido mudar de cidade, se eu decido ir para um outro lugar, Uhum. vai mudar o professor, vai mudar o material didático, mas você tem um parâmetro curricular nacional. Hoje, inclusive, tem a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, onde você já tem uma proposta para aquele ano que ela está estudando, você tem uma proposta ali. O que acontece com o xadrez é que não tem uma sequência. Por exemplo, o aluno, ele gosta às vezes de estratégia, mas Uhum. não está no momento de estudar estratégia. Você vê que ele está perdendo peça, ele precisa resolver o problema de tática. Tática abertura para mim é como se fosse pão e água. Quer Uhum. dizer, como é que você, às vezes, você encontra alguém com sérias dificuldades, né? Não tem pão e água aqui em casa, beleza, mas como é que você vai falar para ela? Você precisa de ter ali um bom emprego, você precisa de ter estudo universitário e tal, mas, pera, é o básico, não tem jeito de você estudar estratégia, não tem jeito de você estudar técnica de final, se você está saindo torto da abertura e se você está entregando peça, é pão e água. Uhum. Então, o aluno precisaria estudar aquela base primeiro. E como ele já tem mais afinidade, às vezes, com a estratégia, ele gosta mais, então ele pula aquilo. É como se fosse na escola, você tem primeiro ano, que é a base do segundo, do terceiro, do quarto. De repente, alguém decide pular do primeiro para o quarto, do primeiro para o terceiro. Então, a primeira coisa que eu tento identificar aqui, inclusive, a gente faz uma aula zero, uma aula de planejamento, e as 6 primeiras aulas é como se fossem fichas de treinamento que eu vou identificando com ele ali, pilar a pilar, tentando descobrir. Claro que não exatamente assim como eu estou falando, mas como se fosse de 0 a 10, Uhum. na tática, que nível que ele está? Está no 8? Bom, então na planilha de treinamento, todo aluno tem uma planilha de treinamento, o que ele vai fazer de prática, o que ele vai fazer de teoria, e nessa planilha de treinamento então tem peso, o número de horas de acordo com o que ele pode. Então, o que, que a gente faz? A gente vê exatamente o que, que ficou de lacuna no jogo dele, e aí, se, por exemplo, na estratégia, a nível 3 nós vamos dar um peso maior para ele subir aquilo ali. E se ele já está em um nível melhor naquele pilar, você, naquele momento, não coloca, né, tanto conteúdo para ele. Você vai equilibrando. A primeira coisa é descobrir o que exatamente está faltando no jogo dele, os pontos positivos e os negativos. Os positivos você valoriza, os negativos você corrige. Muito bom. Agora, com relação aos seus alunos especificamente, eu sei que é uma informação que, obviamente, você não precisa se responder por completo, mas existe como é que fala? Um padrão, tipo assim, hoje em dia, os alunos é mais a criançada, é adolescente, já é um pessoal mais velho trabalhando que quer melhorar, tem um público maior Perfil. específico? Isso, exato. Tá. A mais novinha tem 3 e o mais experiente tem 85. Então é muito variado. Eu divido aqui em 4 frentes. Coloco até 5 frentes, mas porque a quinta frente é curso para instrutor e curso para treinador, que trabalham como eu, mas em níveis mais baixos. Uhum. Mas digamos assim, vamos colocar 4 grandes segmentos. O primeiro segmento é o maior competitivo. Então, eu divido em 3 até 1.500 pontos, 1.501 até 2.000 e mais de 2.000. Tudo que eu produzo de conteúdo, seja de aula VIP, seja lá na plataforma Maestros e tal, já tem a divisão. Então, eu sei ali, por exemplo, 20% do nosso público, do competitivo, está até 1.500. 70% do nosso público, 1.501 a 2.000. Como se fosse básico, intermediário e Uhum. avançado. E avançado eu só vou ter 2.200, eu faço mentoria, que é mentoria. Mentoria, o professor que já caminhou ali, ele já passou por aquela estrada, ele conhece aquilo ali, ele ensina o outro a fazer a mesma trajetória. Então, Uhum. eu só atendo aluno até 2.200. Passou de 2.200, eu não atendo mais. Por quê? Porque eu não cheguei. O rating que eu cheguei foi 247 clássico, feed Uhum. clássico. Então, eu boto 2.200. Mas então 10% está ali.
Então, desse público, o que a gente faz? Nós levamos, então, conhecimento de acordo com a necessidade dele, isso do competitivo. E olha que curioso, 70% é no nível intermediário. Então, a grande dificuldade é o jogador passar de 1.500, né, e chegar a 1.500 e 2.000, quer dizer, ultrapassar a barreira de 2.000. Basicamente, ele esbarra ali muito no conhecimento, isso é lapidação, no conhecimento de final e de estratégia. Mas aí tem um outro segmento, que é o terapêutico social. Então, eu atendo aqui Felipe, eu faço 110 atendimentos, na média, por semana. A minha esposa trabalha, funcionária pública municipal, ela trabalha 30 horas. Eu trabalho com ela praticamente 4 vezes, né? Claro que ela cuida de outras coisas, cuida inclusive do Clube Xadrez Online, né? Da parte financeira e tal. Então, aqui você tem um terapêutico e social, que é o médico, só o médico tem uns 20 fazendo, você tem ali o juiz, o procurador, o advogado, o engenheiro, tal. Então, eles têm aquela rotina muito dura. Então, às vezes, o médico, nossa, hoje perdi um paciente, eu achei que ia dar certo. Então, quer dizer, o xadrez é terapêutico para ele. Não está preocupado muito em ganhar torneio e tal. Ele quer, né, o xadrez, não entretenimento, porque você não precisa de mim. Você tem xadrez entretenimento, que é muito bom, mas você não pode preocupar com o resultado. Afinal de contas, você não está... Tudo que a gente estuda em pedagogia exige estímulo-resposta. Você pensa a atividade pedagógica para dar determinada resposta. E daquela resposta você vai calibrando, balanceando ali. Que deu certo, que não deu. Então, no entretenimento não tem estímulo-resposta, porque ele está só brincando xadrez. Tá? Então, terapeuta social. O outro é pedagógico. Aí a criança, o adolescente que está na escola, xadrez tem participação muito efetiva, né, desse lado cognitivo do estudante, comportamental. Então, ele faz a aula não para se tornar um bom jogador. Ele quer um respaldo, ele quer um suporte lá para a escola dele. Então, isso é um outro viés. E o último são essas criancinhas que eu brinco. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, eu estou dando a aula ali, por exemplo, lúdico, né, que seria o último. A criança faz um lancinho bom, e eu boto esse bonequinho aqui, beleza de lance. De repente, a criança, isso é uma criancinha de 3, 4, 5 anos. De repente a criança erra e eu viro o bonequinho, olha, não, esse aí não deu certo e tal. Então, é brincar mesmo, você tem que virar criança. Aí eles têm isso aqui hoje, esse anti-estresse, né? Isso é o Baby Yoda, não é isso? Exatamente. E eu tenho a tartaruguinha. Então, o peãozinho, não sei se você sabe, é a tartaruguinha, né? Anda devagarinho e tal. Então, quando está ali na segunda, terceira fileira, é pequenininha, tartaruguinha, mas quando chega na sétima, vira essa tartarugona. Aí a criança ri, adora aquilo e tal. Quando ele exclama, eu mostro algo aqui. Então, mas quando interroga, eu boto uma capivarinha. E ele, se errar 2 vezes, mas 2 interrogações. E se por acaso for uma capivarada daquela bem artística, e eu tenho uma até bonitona aqui. Então, são aulas mais lúdicas que você vai sensibilizando. Uma mãe, por exemplo, né, às vezes a criança tem ali dificuldade, muita criança tem problema com o leite e tal, lactose. Aí, a primeira coisa que se tenta é você pega um conta-gotas e coloca o leitinho na boquinha da criança e vai tentando fazer ali uma dessensibilização. Então, basicamente, o xadrez lúdico é isso. É você encantar, é você mostrar um xadrez divertido, gostoso. E eu passo o dia aqui rindo com os alunos, brincando. Então, o que eu projetei lá atrás, hoje, cuidado com o que você pensa. Se você pensa, eu quero ser um professor com muito aluno, pronto. De repente, você tem mais aluno que você dá conta. Alguém que já se reinventou algumas vezes nessa vida, o que o futuro reserva? Olha, curiosamente, eu tenho uma vida mas muito diferente mesmo. Pra você ter ideia, eu morei um tempo em fazenda. E fazenda, eu sempre fui extremamente tímido, muito tímido. Chegava a gente em casa, eu escondia debaixo da cama, corria para debaixo da mesa, muito
muito tímido e uma dificuldade enorme para falar. Os que me conhecem, especialmente o mais jovem, teve períodos até que eu era um pouco gago, uma disfunção de fala. Então, uma dificuldade enorme. Aí, o que a vida fez? Fácil. Hoje, falar isso prendem até o pai e a mãe, mas pequenininho, nos períodos que a gente estava em cidade, eu vendia pastel na rua, 8, 9, 10 anos ali. Uhum. O que precisou? Lidar com o público, com pessoas, precisava falar. Uhum. Então, isso foi um processo de ficar menos tímido. De repente, fui trabalhar num bar. O que precisou? Lidar com pessoas. Quando eu entrei no banco, pessoas de novo. Fiz sempre atendimento. Os 4 anos que eu tive no banco. E agora, dando aula, já há 32 anos, sempre pessoas. Então, curiosamente, aquela pessoa extremamente tímida, aquela pessoa extremamente fechadinha, a vida foi colocando algumas coisas ali de oportunidade, desafio. Então, esses desafios foram surgindo e eu acho que eu fui superando. Então, nessa parte de empresa, essa parte assim de futuro, eu acho que, semelhante a isso que foi acontecendo, oportunidades elas vão acontecendo. Eu colaboro para isso. Então, por exemplo, eu acho que para a gente ter um atendimento, dar um atendimento melhor ali para o nosso aluno, para a nossa aluna, a gente tem que se capacitar. Então, hoje, eu tenho CREF, tenho da educação física, por causa do xadrez competitivo, tem lá pedagogia, pós-graduação em tecnologia à distância, e hoje faço uma pós em saúde, neurociência e desenvolvimento, para entender como que a pessoa, como é que a cabeça, como é que o cérebro da pessoa, ela se desenvolve, como é que se pensa, né? E eu faço aí já em gestão, MBA em comunicação e marketing. E isso termino agora, em seguida, início do ano, já vou fazer filosofia, fazer sociologia, história. E acho que depois vem aí psicologia. Então, o que eu imagino é exatamente para esses alunos que eu lido conseguir dar um atendimento melhor. Então, se eu imaginar, se eu projetar o futuro, é lá na frente ter feito mais cursos, ter conversado com mais pessoas, ter visto mais vídeos de coisas cognitivas, estudado mais para dar um atendimento melhor. Sensacional, sensacional. Bom, ou seja, podemos esperar mais novidades no futuro. Basicamente assim, muita informação, estudo, e aí as oportunidades que surgirem você vai estar esperto para aproveitar. Acho que isso não é só para o xadrez, né? Bom, O que vai acontecer amanhã a gente não sabe, mas é como se fosse, aparentemente, né? O mundo está ficando com águas muito revoltas, mas se você for um nadador melhor, você vai estar preparado. E eu tenho exatamente feito isso. Tenho tentado ser um nadador melhor. Se a água ficar mais turbulenta, eu estou mais preparado. bacana a comparação. Bom, Jacen, queria agradecer muito o seu tempo, o bate-papo foi muito, muito legal. Mas de qualquer forma, eu queria deixar aberto aqui os links, depois vamos deixar na descrição do vídeo, algum que você queira deixar disponível para quem quiser pesquisar mais, saber mais da academia. Mas queria deixar aberto esse espaço final para você, se quiser deixar um recado, falar qualquer coisa, fica à vontade. Olha, eu acho, primeiro, parabenizar você, né, por essa iniciativa de mostrar o xadrez e mostrar as pessoas que fazem o xadrez nacional, né? Essas pessoas, às vezes, elas fazem um trabalho ali extraordinário. Então, eu que lido aqui com o xadrez há muito tempo, lido com pessoas. Hoje, o xadrez online, ele atinge todas as iniciativas que ele faz, cerca de 60 mil pessoas. Então, é um público grande que as pessoas conhecem o meu trabalho, e especialmente por estar no xadrez há muito tempo. Mas Felipe, tem tanto trabalho bacana, rapaz. E você exatamente está mostrando isso, porque às vezes a pessoa está ali escondidinha, ela não tem um canal, ela às vezes não divulga as coisas em rede social, mas ela está fazendo um trabalho extraordinário. Então, eu acho que o seu canal tem se mostrado, né, muito eficiente nesse processo de mostrar o nosso xadrez. E você, né, que quer ser um professor de xadrez, você que quer fomentar o xadrez, acho que esse é o momento, a gente passa
especialmente esse período ali, né? Infelizmente, por causa da pandemia, as pessoas que trabalhavam com xadrez ficaram até muito sobrecarregadas, apareceram muitos alunos. Gambito da Rainha também trouxe muito aluno. Eu sempre trabalhei 3 turnos, trabalhei muito, mas impressionante. Hoje é muito mais aluno daquilo que a gente consegue atender. Então, é muito bom você poder conversar com um cantor que sobrevive da sua arte, um pintor que sobrevive da sua arte, e conversar com um professor de xadrez, alguém, um jogador, um árbitro, organizador, você poder sobreviver da sua arte. Eu acho que hoje a gente consegue sobreviver, viver mesmo, ou seja, você consegue, com dignidade, trabalhar com xadrez, o que lá atrás realmente era muito incerto. Hoje eu atendo aqui, terminei recentemente curso para instrutor, ofereci 50 vagas e lotou rapidinho. Então, o interesse, especialmente para dar aula de xadrez hoje, é muito grande. Então, se você quiser entrar nesse mercado, é só se preparar, que realmente o mercado está muito aberto, as escolas estão muito dispostas a implantar o xadrez e tudo, os canais, você pode dar aula online, você tem muita oportunidade hoje com o xadrez. Agora, vai se destacar quem? Quem estiver mais preparado. Então, se você estiver preparado, você vai ter um mercado fabuloso. Perfeito. Bom, muito obrigado, Jessica, novamente. Tenho certeza que o pessoal lá em casa vai ter gostado tanto quanto eu. Os links vão ficar abaixo na descrição. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!